Amados, dia 2 de agosto, o pastor me mandou uma mensagem à noite me convidando para pregar, trazer essa mensagem no dia de hoje. E ele me falou a respeito, olha, tem surgido muita polêmica em relação ao que aconteceu na abertura das Olimpíadas. E muitas vezes as pessoas estão correlacionando isso com alguns trechos de Apocalipse. Teve até a Amazona andando num cavalo branco, enfim. Foi bem polêmica essa abertura. De início eu achei que ele falou com a pessoa errada, porque eu não estava sabendo de nada. Eu estava tão imerso nas coisas do meu trabalho que eu realmente não parei para ver nada dessas Olimpíadas. Mas diante do que ele falou e do convite, bom, deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa eu ver pelo menos os melhores ou piores momentos. E o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi a completa inabilidade das pessoas que orquestraram essa abertura em se comunicar apropriadamente. Enfim, os temas estavam muito dispersos, a comunicação falhou bastante. Poxa, tiveram 7 anos para se preparar e não sabiam direito que mensagem queriam passar, e essa confusão faz todo sentido se você correlaciona com o que é as Olimpíadas, o que é o histórico das Olimpíadas e o estado atual em que o mundo se encontra, imerso em tantas ideologias, tantas mentalidades, tanta falta de clareza que serve apenas a propósitos malignos. Peguei algumas imagens, fui observar, vi alguns vídeos e peguei comentários de pessoas tanto que relativizavam como as pessoas que tinham uma visão mais crua e densa em relação ao que foi passado nas Olimpíadas. E, enfim, foi tudo tão bagunçado. Até Papai Smurf teve nas Olimpíadas, meu Deus do céu. Porque ninguém me convenceu que aquilo era outra coisa senão Papai Smurf. Enfim, mas sim, houve um teor bastante agressivo, ofensivo e blasfemo em relação ao que eles apresentaram lá. Lógico, a direção, depois da polêmica, tentou se desculpar, tentou dizer que não era exatamente isso, não, a gente estava querendo representar outra coisa. Os irmãos, mais do que eu, devem ter visto tudo o que aconteceu e as justificativas que vieram depois. Mas fato é que a abertura talvez tenha trazido um sinal de alerta à comunidade cristã, e ela respondeu a esse sinal de alerta. Sinal de alerta de que o mundo tem sido inundado por essas ideologias, por volta de paganismo e por novas tendências que, inevitavelmente, estão em desacordo com a palavra do nosso Deus. E é aí que nós nos levantamos, enquanto comunidade cristãs, firmes na palavra do Senhor, para sempre demonstrar e sempre anunciar a verdade contida na palavra do Senhor. É sempre importante termos essa concisão em nossa postura. Os Jogos Olímpicos, talvez seja chover no molhado para alguns de vocês sabem que eles remontam desde a época da antiguidade, desde a época em que a Grécia não era um país unificado, eram diversas cidades-estado que guerreavam entre si. A Grécia teve uma dificuldade muito grande de se estabelecer enquanto país unificado, e essas cidades-estados, os irmãos conhecem Atenas, Esparta, Corinto, enfim, diversas cidades-estados, cada uma representada por alguma divindade que eles cultuavam. Elas prestavam homenagens aos deuses pagãos através desses jogos. As Olimpíadas, elas têm sua origem no paganismo, então é até estranho que alguém ache que tanto tempo depois ainda se homenageie essas divindades. E os irmãos devem lembrar das aulinhas de história que essas divindades, elas tinham um caráter extremamente antropomórfico, diferente de outras religiões ou falsas religiões que existem por aí. Elas não tinham uma característica animalesca ou da natureza, não. Eram humanos,
Zeus, Atenas, Marte, enfim, Apolo, todos eles eram divindades caracterizadas como seres humanos. E traziam em si não um aspecto de perfeição moral, muito pelo contrário, eles traziam em si as falhas e as proezas da humanidade. E criou-se esses jogos, que era um momento em que as cidades-estado paravam de guerrear para fazer esses jogos, trazendo aí esportes, trazendo aí a exaltação das proezas do corpo humano para se homenagear principalmente Zeus. Essa semente de paganismo perdurou nas Olimpíadas ao longo dos séculos. Lógico, acho pouco provável que haja uma religião forte, pelo menos, que ainda cultue os deuses do Olimpo, mas que a semente do paganismo, a semente da exaltação ao homem e às suas proezas, permanece nas Olimpíadas. Basta observar os jogos, eu observei alguns, em que os narradores, quando algum esportista, algum atleta, ele alcançava a glória da medalha, os narradores se desdobravam em elogios, em exaltação à proeza desse homem ou a essa mulher. Eu ouvi frases do tipo: é uma força da natureza essa pessoa, ele fez o inacreditável, ele está entre os deuses. Foram frases assim que eu escutei para alguns desses momentos. Então eu percebo que desde a época da antiguidade até os tempos atuais, perdura essa semente da exaltação ao homem. Pois bem, hoje, não muito diferente do que era, o evento das Olimpíadas, ele possui uma camada geopolítica que talvez o público em geral não perceba, mas qualquer estudioso de relações públicas internacionais vai perceber que o que começa com a exaltação do ser humano traz por trás a exaltação das nações, a exaltação do poder técnico, científico e financeiro das nações. Não à toa, os recordes de quantidades de medalhas são ostentados pelas nações mais ricas, com maior poder aquisitivo, com maior capacidade de investimento nos seus atletas. Isso faz parte de uma política de dissuasão. O que isso quer dizer? Quer dizer que um país que consegue elevar o seu atleta a esse nível de estrelato, ele tem capacidade de produzir seres humanos cada vez mais poderosos, capazes de alcançar essas proezas atléticas. Isso traz uma camada subjacente de poderio bélico. Um país capaz de elevar o ser humano a essa categoria, ele tem grande capacidade de investimentos. É o mesmo sentimento que havia naquelas cidades-estado gregas, quando elas mostravam nas Olimpíadas o quão poderosos são os seus atletas. Pois bem, eu queria pedir para a mídia projetar o tema, diante desse preâmbulo, o tema que o Senhor tocou no meu coração para falar hoje para vocês. Eu não sei se você... A mídia chegou a receber o PowerPoint? Pronto. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Que foi o tema que o Senhor tocou no meu coração para tratar aqui, visto a polêmica que foi gerada e as possíveis associações ao que está escrito lá em Apocalipse. O tema já está aí, no card que foi produzido: o anticristo no mundo e o Cristo em nós. O anticristo no mundo e o Cristo em nós. Diante de tantas referências do que aconteceu nas Olimpíadas, achei bastante pertinente trazer esse tema para discutir um pouco com os irmãos. O anticristo no mundo e o Cristo em nós. A posição dessas duas figuras nesse tema é extremamente significativa. Eu espero que os irmãos prestem bastante atenção agora nesse tema. Onde está o anticristo? Pode falar. No mundo. E onde está o Cristo? O irmão caiu. Está tudo...
Alexandre, me dá algum retorno. O que vão decidir fazer? Vão levar ele para o pátio ou precisa ir direto para algum carro ser socorrido? O que é que vocês acham aí? Os irmãos estão colocando ele na cadeira de roda, vão levar ele em direção à cantina, né? E aí vão avaliar para saber se vai precisar encaminhar para a UPA. Mas aparentemente está bem, foi só um desmaio aí rápido, tá bom? Graças a Deus. Vocês ficam em espírito de oração por ele. Talvez a pressão baixou, né? Alguma coisa parecida. Só vou pedir, Dan, a mídia, ele está se referindo aos slides, aqueles slides em preto, tá? Não estão conseguindo não transmitir, é? Não estão conseguindo, Marcelo. Ficamos já em espírito de oração pelo irmão, para que o Senhor abençoe, traga proteção. Amados, eu queria trazer para vocês, aqueles que já me conhecem das lives de estudo bíblico, sabem que eu amo fazer leitura bíblica, e às vezes eu sou bem extenso nesse sentido, mas é porque eu realmente tenho um carinho muito especial de estar lendo a palavra de Deus, e eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 8. Gosto muito de fazer essas leituras extensas para que a gente se aproprie bastante do texto, do contexto, e o Senhor tem me mostrado o quanto essa passagem era bastante relevante para expressar aquilo que aconteceu e vem acontecido na atualidade em que nós vivemos. Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 8, eu vou ler por inteiro. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amados, aqueles que não estão habituados com a leitura de Apocalipse, entendam que algumas das referências que ele usa, algumas das imagens que ele usa, devem ser entendidas enquanto as características dos animais ou o contexto de como o judeu daquela época entenderia. Muitos dos teólogos se apoiam nas leituras do próprio livro de Daniel para entender essas imagens. Então, eu vou passar bastante rapidamente, só para que todos estejam na mesma página do que significam algumas das imagens que foram utilizadas. 10 chifres. Em Apocalipse, os chifres sempre são símbolos de poder terreno. Significa que a besta terá poder sobre a terra.
7 cabeças. Isso pode ser uma alusão aos 7 montes sobre os quais a cidade de Roma foi construída. Mas é fácil de entender que monte é um lugar de privilégio, é um lugar em que a pessoa que está sobre o monte tem visão privilegiada sobre aqueles que estão embaixo. E o número 7 é bastante sugestivo em relação a atribuir uma característica divina a algo que é terreno. Diademas. Os diademas indicam que a besta é revestida de autoridade, semelhante à figura do dragão, que também possuía diademas, que são coroas. Ela se parecia com um leopardo, ou tinha corpo de leopardo, simbolizando a sua capacidade ágil, a sua velocidade, que é a característica do animal. Pés de urso, os pés representam sua estabilidade como a de um urso, poderoso, conquistador. Boca de leão, a boca representa monarquia, representa autoridade, representa que seus rugidos, sua boca era voraz, ela era soberana no seu ataque. A cabeça golpeada de morte, depois curada. Isso faz uma referência a que esse poder da besta diversas vezes se levanta e várias vezes foi golpeada, mas ele sempre volta a se levantar, o que nos lembra o que aconteceu com diversos impérios que afrontaram diretamente a Deus, se levantavam, eram golpeados, mas sempre voltavam sobre uma nova forma, seja o Império Babilônico, seja o Império Persa, seja nazismo, enfim, todos esses movimentos imperialistas autoritários que vêm em algum momento, blasfemam contra Deus e são derrotados, mas sempre ficam a semente e eles ressurgem. Amados, eu falei aqui em blasfêmia e eu queria trazer a atenção diversas vezes que ao longo desse texto se fala sobre blasfêmia. Nós temos que logo no primeiro verso foi-lhe dado sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então também temos no verso 5, quando fala, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Também no verso 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Parece que essa besta, ela tem como característica principal ser arrogante, ser autoritária e proferir blasfêmias. O que são blasfêmias? Blasfêmias indicam oposição a Deus. A besta se coloca no lugar de Deus, exigindo ser adorada como se fosse o próprio Deus. A besta, com todas essas imagens que nós observamos aí, trata-se de uma ferramenta nas mãos do anticristo. Trata-se de um sistema político, religioso, que domina o mundo. Um governo encabeçado pelo dragão, pelo diabo, em que usa de todos esses artifícios e tem como sua principal característica esse espírito de blasfêmia, de se opor a Deus. Blasfêmias, 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 sempre esse modus operandi de oposição a Deus, que é a marca característica daquele que faz tudo em oposição a Cristo, o anticristo. E, amados, entendam a blasfêmia como a atitude máxima ou extrema de falta de temor a Deus. Temor a Deus todos nós entendemos, graças a Deus por isso. É considerar a Deus em todas as suas atitudes, em todos os seus comportamentos, em todas as suas escolhas. Se você tem temor a Deus, você tem essa consciência de, por exemplo, se perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Amo esse livro, por sinal. Em meus passos, o que faria Jesus? Mas espera aí, será que Deus está se agradando em como eu estou conduzindo minha vida? Sabe, essa percepção que para o mundo é tão estranha de temer a Deus e ter uma fé tão poderosa em seu interior que lhe faz considerar que a sua vida não é sua para viver de acordo com os seus padrões, mas de dedicá-la a Deus, de fazer escolhas que consideram Deus diariamente em sua vida, isso é temor a Deus. E o extremo oposto a isso, se você entende o que é temor a Deus, você entende que o extremo oposto a isso é você debochar de Deus, é você desprezar
esse acreditar em Deus, esse considerar a Deus. Blasfêmia, portanto, é exatamente isso. É o extremo oposto do que significa temor a Deus. É você desconsiderar de tal maneira que você faz chacota disso. Você despreza de tal maneira que esse significado do que é Deus na sua vida não significa nada para essa pessoa. E se não significa nada, todo ser humano vive de acordo com algum padrão. Se nós escolhemos o padrão de Deus, de Jesus Cristo, aqueles que não acreditam nisso escolhem seus próprios padrões. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse uma frase numa de suas postagens essa semana até, de que, apoiado em evidências históricas e comportamentais sobre o ser humano, todo ser humano é religioso. Todo ser humano é religioso. É sim. Todo ser humano é religioso. Ele sempre acredita em algo, e isso não tem nada a ver com evidências, porque nem todo mundo está disposto a pegar um microscópio, fazer um experimento científico, descobrir uma evidência, formular uma tese, formular uma teoria e pronto, nisso eu acredito. Não. Na maioria das vezes, o ser humano acredita sem evidências. Criticam tanto a nossa fé, mas a maioria dos seres humanos acredita sem evidência. Até os ateus? Até os ateus. Qual é a evidência que eles têm de que Deus não existe? Mas eles acreditam firmemente de que Deus não existe. Então, todo ser humano acredita, todo ser humano é religioso, todo ser humano estabelece para si um conjunto de regras, seja moral, seja falsamente apoiada pela ciência ou não, seja apoiada na palavra de Deus, mas todo ser humano estabelece para si um conjunto de regras e princípios e faz disso a sua religião. Pois bem, diante disso, a gente pode, então, definir o homem sobre o parâmetro, dividir a humanidade, na verdade, sobre o parâmetro daqueles que colocam sua fé, colocam seu sistema de crença, colocam sua vida apoiada na palavra de Deus, porque consideram o temor a Deus, porque acreditam em Deus, daqueles que não acreditam ou fingem acreditar em alguma divindade, mas que não têm aquele ânimo, aquela disposição ou aquela intenção de buscar seriamente quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Então, dessa forma, creio que o pastor Augusto Nicodemos foi bastante feliz em sua afirmação de que a verdade é que todo ser humano é religioso e a grande diferença é onde você coloca o seu sistema de crença, onde você coloca o seu coração, onde você fia a sua eternidade, onde você coloca a sua crença, aquela que vai moldar o tipo de homem ou o tipo de mulher que você vai ser. Então, nesse sentido, nós temos que apresentações como as que a gente viu nas Olimpíadas, que não são novidade para aqueles que estão acostumados a ver como esse mundo caminha, se tornam cada vez mais comuns. Porque há todo um sistema semelhante ao da besta, operando nesse mundo, que é totalmente voltado para o propósito de blasfemar. Porque a partir da blasfêmia, eles se sentem mais sólidos em sua crença sem evidências. Se sentem mais repousados em seu desprezo ao que é santo, ao que é sagrado. Eles se fiam em seu próprio coração humano, carnal, mundano, que define que o que é certo é aquilo que eu sinto. O que é certo ou errado vai depender do quanto isso é conveniente para mim. Vocês percebem que, a partir desse sistema de crença, o ser humano está no centro? O ser humano está no centro da crença? É o que eu decidi, é a minha vontade, é o meu corpo, são as minhas escolhas e as minhas decisões. Um sistema que desconsidera temor a Deus. E olha só, um sistema que coloca o ser humano como o centro da sua própria história serve tão bem aos propósitos do anticristo. Porque percebam que uma consequência lógica de se colocar o ser humano no centro da sua própria história é que ele não precisa de Jesus. Ele não precisa de arrependimento, ele não precisa de salvação, se tudo que é certo e errado é definido pela minha própria conveniência. E daí surge um sistema blasfemo. Porque a blasfêmia é, em sua última instância, uma mentira
sobre quem Jesus Cristo é e o que ele fez por nós. Amados, a primeira sessão que eu queria trazer para vocês do nosso tema é justamente o anticristo no mundo. Porque não sou eu que estou querendo convencer vocês de que o espírito do anticristo está no mundo. É a Bíblia quem fala. Lá em 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Eu comentei com um pastor quando ele me trouxe o tema, quando ele me trouxe o propósito dessa mensagem, de trazer essa mensagem a vocês, eu comentei com ele: poxa, pastor, às vezes eu vejo as pessoas tão ansiosas sobre o anticristo físico, carnal, se ele já está chegando, se ele já está no mundo. Mas sabe, o anticristo vai operar aqui nesse mundo, vamos ver, talvez 7 anos, se alguma interpretação literal estiver correta, e ele vai arrastar muitas pessoas para o inferno. Mas considere que o espírito do anticristo já está nesse mundo, com essas ideologias, com essas mentalidades, com essa deturpação da palavra de Deus, com a corrupção, com as blasfêmias, desde muito tempo atrás. Em 1 João capítulo 4, versos 2 e 3, temos que o apóstolo nos fala: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, amados, é correto que o anticristo físico e carnal virá, ele está às portas, estamos na iminência da conclusão dos séculos, mas o espírito do anticristo já vem atuando há séculos, séculos e milênios neste mundo. Um espírito que guia o mundo no propósito de negar a Jesus Cristo e a sua obra redentora. Isso não é novidade, isso já está entre nós, já estava lá na época de João, 2000 anos atrás, e já estava em franca operação. Então pensem comigo em números absolutos. O anticristo carnal, físico e mundano, ele vai atuar por um curto espaço de tempo aqui e levará milhões de pessoas à perdição. Seu espírito já está atuando no mundo há séculos e séculos e milênios. Em números absolutos, quem arrastou mais gente para o inferno? O espírito do anticristo, ele é um composto de intenções malignas de colocar o ser humano no centro da sua própria história e, portanto, negar a Cristo em tudo o que Cristo fez e faz por nós. É eliminar o temor a Deus através de seu sistema corrupto de blasfêmias, de arrogância, de autossuficiência e negar a tudo que Cristo é. Então, amados, é muito sério quando nós entendemos que o espírito do anticristo já está presentemente entre nós. Quando nós vemos ideologias, quando nós vemos pessoas que deturpam a palavra de Deus, pessoas que negam a existência de Deus, tudo isso é o espírito do anticristo atuando e convencendo milhões e milhões e milhões ao longo dos séculos. Amados, então, qual deve ser a nossa postura diante das blasfêmias, diante da agressividade do mundo, da ofensa do mundo contra Deus? Eu vou chegar lá, mas antes eu queria trazer para vocês a segunda sessão do nosso tema. Lembram do nosso tema? O anticristo no mundo e o Cristo em nós. E eu fico muito feliz de chegar nessa segunda sessão. O Cristo em nós. Olha, conseguiram colocar. O Cristo em nós. Que Cristo é esse? Eu espero que, assim como eu, você já o conheça. Eu espero em Deus que você tenha tido esse contato maravilhoso com Jesus Cristo, que eu tive
aqui nessa igreja, que eu tive ao longo da minha vida, que eu tenho tido, que eu tenho experimentado essa vivência em Jesus Cristo, temendo, considerando Ele em minhas decisões, em meu caminhar. E amados, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. É aquele que veio ao mundo em carne, como o apóstolo João falou, Jesus Cristo veio em carne da parte de Deus. E eu acho interessante no verso que a gente acabou de ler, lá em 1 João capítulo 4, 2 e 3, quando ele fala Jesus Cristo, Jesus o Messias, veio em carne. Todo aquele que admite isso é de Deus. É um parâmetro muito simples e muito claro e cristalino de como podemos definir, será que essa ideologia é de Cristo ou é do anticristo? Será que essa mensagem é de Cristo ou é do anticristo? Sabe, no mundo com toda essa profusão de mensagens, vivemos a era do TikTok, das mensagens automáticas, ninguém mais tem tempo de ler um livro de 100 páginas, porque tudo é muito instantâneo. Como fazer esse filtro do que é de Cristo e do que é do anticristo, do que é do espírito da verdade e o que é do espírito da mentira? João nos dá uma maneira bastante pragmática. Essa ideologia, esse livro, essa música, esse filme, essa série, as consequências da mensagem que ela está trazendo, em algum momento vai chegar a confissão que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo existiu e existe, Ele veio ao mundo como Redentor das nossas vidas, que Ele é o Messias. Se sim, então sim, isso é da parte de Deus. Faça esse filtro, aplique esse filtro na sua vida. Se não, qualquer coisa que fuja disso, está corrompendo para o sistema do anticristo. Então, amados, chegamos na segunda sessão, vamos falar agora do Cristo em nós, em Apocalipse capítulo 19, versos 11 ao 16. Apocalipse 19, 11 ao 16. Esse trecho específico, ele fala da segunda vinda de Cristo, e eu achei justo que uma vez que nós apresentamos a ferramenta, o instrumento que o anticristo utiliza para corromper as nações, a sua besta, com corpo de leopardo, com pés de urso, com boca de leão, com boca de blasfêmias, eu achei muito justo trazer o trecho de Apocalipse 19, 11 ao 16, para entendermos o Cristo que há em nós. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, vocês se arrepiaram como eu me arrepiei. Vocês sentiram o poder, sentiram a presença do Espírito Santo nessas palavras. É Espírito Santo em palavra de Deus aqui e agora, amados. Essa é a apresentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje habita em nós. Cristo em nós. Aqui está falando da segunda vinda, da segunda entrada nele no mundo, porque a primeira entrada dele foi no seu coração. Porque a partir do momento que Jesus Cristo entra no seu coração, amado, você está na expectativa, na iminência da segunda vinda dele. E ele vem desse jeito, amado, amada.
Ele vem desse jeito, ele vem como o fiel e o verdadeiro, não como um sistema que vem para trazer mentiras, enganos, confusão. Não, ele vem claro, ele vem em vestes brancas, mas manchadas de tinta, porque houve um custo, houve um preço. Ele vem dessa segunda forma agora como aquele que venceu, não para vencer, mas que já venceu. Ele vem com as vestes em tinto de sangue, porque aqui ele morreu pelos nossos pecados e ele traz isso como sua marca registrada, para que ninguém jamais esqueça e para que a história vindoura, a eternidade a eternidade, ele tem essa marca da sua obra redentora que não pode ser negada. Ele é fiel e verdadeiro, seus olhos são chama de fogo. Não há um diadema sobre sua cabeça, mas muitos diademas. E ele não precisa de 7 cabeças para isso. Em uma cabeça, ele concentra em si toda a autoridade, todo o poder, toda a honra e toda a glória dada por Deus e não por homens. Amados, ele é o Verbo de Deus. Sabe o que significa Verbo de Deus? Conhecem gramática? Lembram de gramática, português? Existe o sujeito e existe o verbo. O sujeito, enquanto palavra, ele é apenas um nome, uma denominação. O verbo é quem age. O verbo é quem dá a ação. É quem é e também dá a ação. E ele é o Verbo de Deus. A palavra de Deus, em algumas versões, é Deus em ação. Ele é o Verbo de Deus, é o agir de Deus. E Deus fez questão de dar esse nome, dar esse título, dar essa denominação a Jesus Cristo. Deus tem agido ao longo da humanidade desde a sua criação, desde antes da sua criação Deus tem agido. Mas ele fez questão de enfatizar de todo o agir, de toda a obra que Deus já fez em Jesus Cristo. Foi a maior de todas as obras. Foi a obra que mudou a história da humanidade. Foi a obra que trouxe para a eternidade o ser humano para junto de Deus. Foi a obra que religou a humanidade perdida em pecado, em confusão, em conflito e apaziguou a todos sob o nome, o santíssimo nome de Jesus Cristo. E seguiam nos céus o exército, exércitos seguiam a Deus, seguiam a Jesus Cristo. Exércitos que vinham com ele para ferir as nações e as regerar com cetro de ferro, e na minha versão tinha pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor. O que quer dizer isso, amados? Voltemos àquela pergunta que eu fiz anteriormente. Irmão Marcelo, como é que a gente deve então lidar com as blasfêmias, com as ofensas, com esse ódio encruado que há na humanidade contra Jesus Cristo? Amados, não é para a gente pegar em armas, não é para a gente fazer justiça com as próprias mãos. Eu entendo porque eu sinto a mesma ira que cresce com certeza em vocês quando vocês veem essas blasfêmias, esse desprezo, esse deboche. Eu sinto isso também. Mas sabe, ele pessoalmente fará a sua justiça que é perfeita e em muito excede a minha ou a sua. Ele pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus Cristo trará a justiça e a justiça dele é perfeita. Então qual deve ser o nosso posicionamento, amados? Eu queria chamar a atenção para Mateus capítulo 12, Mateus 12, do verso 30 ao 32. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 12, 30 ao 32. Eu acho tão interessante essa passagem porque fala muito sobre perdão, o que pode e o que não pode ser perdoado. Mateus capítulo 12, versos 30 ao 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens.
Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Qual a importância dessa passagem para o nosso comportamento em relação às blasfêmias do mundo? Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que blasfêmia será perdoado. Aquele que blasfema é digno de perdão. Aquele que blasfema ainda pode ser alcançado pelo arrependimento. Então, diante das trupes de comediantes que fazem chacota em relação a Jesus Cristo, em relação às ofensas diante de um evento polêmico como foi a abertura das Olimpíadas, em relação a todo desprezo, a todo pecado no que tange a honra de Jesus Cristo, ele está disposto a perdoar. Ele oferece perdão porque essas pessoas são dignas de receber o amor de Deus tanto quanto eu fui. Tanto quanto qualquer um aqui é. Sabe? Dignas no sentido não por mérito nosso, entendam, mas diante da visão misericordiosa e cheia de graça de Deus. Não que haja qualquer dignidade em nós, mas porque Deus enxerga que somos alvo da sua misericórdia, da sua graça. Então, diante daqueles que exaltam suas vozes para blasfemar contra Deus, ele diz, há perdão para essas pessoas também. Então, qual deve ser a nossa postura? Devemos fingir que essas blasfêmias não existem? Não, não é a nossa postura, porque a gente sente. Se a gente ama a Deus, se você ama seu filho, se você ama um parente, um irmão, um amigo, se alguém fala contra essa pessoa, se alguém faz chacota dessa pessoa, você sente essa dor. É natural você sentir essa dor, essa ira crescente. Mas não devemos buscar a nossa justiça, não devemos sair no tapa com essas pessoas, nem vociferar nas redes sociais, se envolver nesse conflito que não gera redenção. E por que é tão importante gerar redenção, arrependimento? Porque, segundo o que nós acabamos de ler, mesmo as blasfêmias podem ser perdoadas. Mesmo as blasfêmias podem ser perdoadas. Então eu entendo e eu tenho tentado aplicar isso em minha vida, que a minha postura, ainda que eu tenha sede e fome de justiça, a minha postura deve ser muito mais mansa, muito mais misericordiosa, muito mais no sentido de dobrar os joelhos no chão e orar por essas pessoas. Orar para que Deus opere um milagre na vida dessas pessoas. Não nos cabe nos enchermos de ódio, de fúria, de rancor contra essas pessoas, porque o próprio Jesus Cristo vai executar a justiça dele. O tempo de agora é de graça, é de buscar salvação para essas pessoas, é de apresentar a elas um Jesus Cristo que elas não conhecem, o Cristo que há em nós. É momento, amados, de anunciar o Evangelho, não de sair no tapa, não de sair em lutas, não de xingar, não de vociferar, não. Com mansidão, com calma, com tranquilidade, com a certeza de que sabe o Cristo que há em você. Você fala com mansidão, com amor a essas pessoas, você ora por essas pessoas, você busca, porque o seu principal interesse é que essa pessoa seja alcançada pela graça e pela misericórdia de Jesus, como você também já foi. Busquem, amados, busquem salvação para essas pessoas. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo enfrenta uma situação caótica de confusão de linguagens, semelhante ao que era na construção da Torre de Babel, em que cada um quer sustentar a sua ideologia e nós nos fiamos, temos nosso firme fundamento na palavra de Deus, no verbo de Deus. E não precisamos aqui tentar dourar a pílula ou trazer algo excepcional. Dê testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida, isso já é o suficiente.
dê testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida. Mostre ao mundo o Cristo que há em você, em seu testemunho, em suas conversas, em suas atitudes. Isso constrange o mundo, sabia? Eu acho que muitos aqui já tiveram essa experiência também, do mundo esperar que você tenha uma reação, e em Cristo você teve uma reação completamente diferente. Amados, se foi intencional ou não, eu deixo para eles e Deus. Mas entendam que quando eles passam aquela mensagem polêmica, ofensiva, blasfema, eles esperam revolta, eles esperam fúria, eles esperam que os crentes se escandalizem. Eles não esperam. Eles não esperam. Podem ter certeza disso, eles não esperam que você dobre os joelhos no chão e ore por eles. Eles não esperam uma atitude de misericórdia. Eles não esperam uma atitude de mansidão. Eles não esperam uma atitude de amor para com eles. Eles esperam fúria. Eles esperam revide. Eles esperam um embate ideológico, argumentativo. Eles não esperam graça e misericórdia. E o Cristo que há em nós disse que eles podem receber perdão. Que eles podem encontrar arrependimento, mas que arrependimento eles vão encontrar se eles só encontram caras sisudas, fechadas, dedos apontados, fúria, ira. Eles esperam uma reação que eles próprios teriam. E ao longo da minha caminhada enquanto cristão, eu tenho percebido que quando a gente toma uma atitude que Cristo tomaria, quando o Cristo que há em nós não fica oculto no nosso coração, mas transparece nas nossas atitudes, eles ficam desarmados, eles não entendem. Eles realmente vêm a perceber que há algo de diferente em nós. A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada porque eles blasfemam, eles desprezam, eles fazem chacota porque eles não conhecem a Cristo. Mas como vão conhecer a Cristo? Não esperem que eles peguem a Bíblia buscando genuinamente a Deus, embora isso pode acontecer, temos exemplos disso acontecer, mas não esperem que isso aconteça. Apresente o Cristo a eles. Apresente o Cristo de amor, de graça, de misericórdia, de mansidão. Apresente o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, sofrendo por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele, inimigos de Deus. Quando nós éramos pecadores, vejam, não, ele tem que se arrepender primeiro para eu ser perdoado. Eu já pensei isso algumas vezes. Não, ele primeiro tem que se arrepender, eu não posso perdoar enquanto ele não se arrepender. Mas aí eu vejo o parâmetro que Jesus Cristo me colocou, em que ele ofereceu perdão antes de eu ter me arrependido. Enquanto as pessoas ainda são blasfemas, ainda são pecadores, ainda dizem os impropérios, as coisas mais absurdas, que faz a gente se contorcer por dentro, ainda assim, elas podem receber o perdão de Deus. E a partir do perdão de Deus, a partir delas serem confrontadas por essa postura de amor, de misericórdia, de graça, abre-se um caminho para o Espírito Santo, e não o Espírito do Anticristo, mas o Espírito Santo atuar na vida dela. Que é ele que convence do juízo, da justiça. Amados, lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versos 13 ao 18. João 17, 13 ao 18. Evangelho de João, 13 ao 18. É um trecho da oração de Jesus Cristo em relação aos seus discípulos e em relação a todos nós, na verdade. Lembram do tema? O anticristo no mundo e o Cristo em nós. João 17, versos 13 ao 18.
Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amados, o que eu vislumbro trazendo para o contexto do nosso tema? O anticristo no mundo e Cristo em nós. Vamos nos separar do mundo então, vamos nos isolar, vamos fundar uma comunidade cristã nas montanhas, longe de tudo e de todos. Mas aí eu tenho Jesus Cristo dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu os envio ao mundo como o Senhor me enviou. Eles não são do mundo como eu não sou. No verso 18 ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus Cristo não pediu para Deus nos tirar do mundo. Não pediu uma redoma de vidro inquebrável onde nós ficássemos protegidos e isolados das blasfêmias do mundo. Na verdade, no 18 ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo onde há o espírito do anticristo, leia-se aqui, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Sabe, olha o parâmetro de comparação que Jesus Cristo está trazendo aqui. Assim como Deus enviou Jesus para o mundo, Jesus está nos enviando para o mundo. E o que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui no mundo? Veio oferecer redenção. Veio trazer uma obra de redenção que mudasse a história da humanidade. Assim como o Pai o enviou nessas condições, sob esses parâmetros, Ele nos envia a nós, ao mundo pecador, ao mundo blasfemo, ao mundo que odeia o Jesus Cristo que eles não conhecem. E sob esse parâmetro, Jesus Cristo nos envia ao mundo vejam como é extremamente importante a comparação. Ele não simplesmente nos envia ao mundo de qualquer jeito. Ele nos envia como Deus enviou Jesus ao mundo. Para exercer misericórdia, para trazer salvação, para ser veículo do amor de Deus, para ser o verbo de Deus no mundo. É nessas condições que Jesus nos envia ao mundo. Para que nós apresentemos o Cristo que há em nós para o mundo, para que o nosso interesse principal seja trazer salvação ao mundo, obedecer a Deus, dar testemunho da obra redentora que Jesus Cristo operou em nós. Cristo está em nós, Cristo está em você. Eu espero que esteja. Então mostre esse Cristo ao mundo. Mostre o Cristo que perdoa, mostre o Cristo que tem interesse na salvação daquele que está perdido. Não adianta pescar em aquário, pesque no mundo. Você foi enviado para o mundo, para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova. E sabe, tem me alfinetado na cabeça: como vão crer se não há quem pregue? Como vão acreditar se nós ficarmos isolados na nossa tão agradável comunidade cristã? Ah, Marcelo, mas eu vou ouvir muita blasfêmia. Vai, porque o mundo odeia esse Cristo que eles não conhecem. E quantos estão sendo arrastados para o inferno sem conhecer esse Cristo que há em nós? Sabe, eu puxo aqui um pouquinho da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento também. Ah, Cristo está em mim? E você tem apresentado esse Cristo ao mundo, Marcelo? Seus colegas de trabalho,
seus amigos, sua família, as pessoas estão percebendo esse Cristo que há em você, que operou essa transformação de vida em você? Ou eles estão vendo apenas aquele crente carrancudo, que reclama, que fecha a cara, que não quer saber, que vira as costas? Qual é o Cristo que você tem apresentado ao mundo? Apresente Cristo ao mundo, Ele te enviou para isso. Existe uma terceira sessão, já estou caminhando aqui para o final, mas existe uma terceira sessão. Vou pedir para a mídia colocar no último slide mesmo. Olha só, o tema da mensagem era o anticristo no mundo, o Cristo em nós. Mas existe um trecho que encabeça o que eu considero aqui na mensagem a terceira sessão. O anticristo no mundo, o Cristo em nós. E sabem uma verdade que não pode ser negada? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O anticristo pode estar no mundo. O Cristo está em nós. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 4 ao 6, que essa terceira sessão da mensagem, essa sessão surpresa do tema, esteja gravada em seu coração para sempre e você saia daqui com essa mensagem. O anticristo está no mundo. O Cristo está em nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4, 4 ao 6. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Sabem, o espírito do anticristo, aquele que já presentemente na época do João já estava no mundo, esse é o espírito do erro, que tem arrastado multidões para o inferno. O espírito da verdade é reconhecido em nós porque nós ouvimos o chamado do nosso pastor, porque o mundo talvez não ouça, não entende, mas lá infiltrados no meio do mundo, há aqueles que são de Deus e que precisam ouvir a voz de Deus. Através do nosso testemunho, através do anúncio do Evangelho, eles vão ouvir, mesmo aqueles que blasfemam, irmão, mesmo aqueles que blasfemam, mesmo aqueles que hoje fazem chacota, desprezam, debocham, mesmo esses, entre esses, há aqueles que são de Deus e simplesmente ainda não ouviram, mas se faça instrumento de Deus, faça com que eles ouçam o Deus que há em você, o Cristo que há em você, porque Ele é maior do que o que há no mundo. O anticristo vem com o seu sistema político-religioso, avassalador, blasfemo, com corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, diademas e cabeças, e o que mais que seja que essa besta tenha, para dar autoridade sobre as nações. E ainda assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que pela sua crucificação redimiu-nos de todos os pecados, que nos reconciliou com Deus, que ofereceu perdão enquanto ainda éramos pecadores, que botou a semente do arrependimento e que hoje gera frutos do arrependimento em nossas vidas. Uma transformação de ordem espiritual que o mundo não consegue dar. O mundo vai satisfazer prazeres terrenos, mundanos, passageiros, mas aquele que há em nós, ele satisfaz a nossa necessidade da eternidade com Deus. O mundo não pode dar isso, o anticristo não consegue dar isso, porque o tempo dele é finito. O tempo de Deus é infinito. Amados,
Com isso, eu trago essa mensagem para dar realmente um alívio, um bálsamo e um direcionamento que eu creio que vem de Deus e como você deve lidar com as polêmicas, com as blasfêmias, com os conflitos. Fize na palavra, fize no evangelho, fize no testemunho que você pode exibir do Cristo que há em você, contrariando todas as expectativas do mundo. O que há em você é maior do que o sistema que o anticristo criou no mundo.